bem-vindo a mais um vídeo sobre inteligência artificial. Obrigado aí quem já segue o canal. Quem não segue, se inscreve, curte para ajudar aí a divulgação das nossas ideias, as nossas reflexões aí. Bom, vou falar um pouquinho hoje sobre AGI, inteligência artificial geral, certo? Nos últimos dias, o Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, reacendeu um dos debates aí mais fascinantes e ao mesmo tempo mais desafiadores do nosso tempo. A chegada da inteligência artificial geral, ou AGI, e o que virá depois dela, a superinteligência. Mas o que isso realmente significa para o nosso futuro? Como que a AI já está impactando a nossa vida e o que acontecerá quando cruzar esse limiar tecnológico? Hoje quero explorar com vocês esse tema e refletir um pouco sobre os impactos sociais e econômicos dessa revolução. Afinal, o que é a AGI? O que ela difere da AI atual? Bom, simples. Hoje a gente convive com a AI especializada, como a gente chama, que, por exemplo, o ChatGPT, assistentes virtuais, sistemas de recomendação, carros autônomos. Todas as AIs foram criadas para fins e tarefas específicas, mas ela não possui uma compreensão geral do mundo como um ser humano tem. Então, a AGI, que é a inteligência artificial geral, por outro lado, seria uma IA capaz de pensar, aprender e se adaptar aos diferentes contextos de forma semelhante ao ser humano, resolvendo qualquer tipo de problema intelectual que uma pessoa seja capaz de resolver. E isso significa o quê? Que uma AGI poderia não apenas responder perguntas, mas formular hipóteses científicas, desenvolver novas tecnologias e tomar decisões estratégicas no nosso lugar. E qual que é o impacto da AGI na humanidade? Bom, para mim, a chegada da AGI vai transformar completamente o mundo que a gente conhece. Alguma das áreas mais impactadas seria o seu trabalho, as profissões inteiras podem ser automatizadas, indo além das funções operacionais que a gente tem hoje, chegando às tarefas criativas e estratégicas. Já está acontecendo um pouco com a GenAI. Ciência e tecnologia. A AGI pode acelerar descobertas na medicina, engenharia e até na exploração espacial. Economia. O aumento da eficiência pode levar à maior prosperidade da história, mas também no desafio de distribuição de riqueza e emprego. A sociedade. Debate sobre ética, governança, segurança da IA vai ser essencial para evitar cenários distópicos. Tá? Mas ainda há outro fator que está impulsionando a revolução: a queda exponencial do custo de processamento da inteligência artificial. Isso, nos últimos anos, o custo de processamento da IA caiu drasticamente, permitindo que modelos cada vez mais poderosos sejam treinados e utilizados de forma acessível. Para ter uma ideia, os primeiros modelos de IA custavam milhões de dólares para treinar. Hoje, com o avanço de hardwares especializados como os chips da NVIDIA e do Google, os TPUs, treinar uma IA ficou centenas de milhões de vezes mais barato. Ainda mais com a chegada de algumas tecnologias que tendem a deixar isso praticamente de graça, como o DeepSeek, que está chegando agora. Isso significa que, pela primeira vez na história, até pequenas empresas e startups podem desenvolver suas próprias IAs avançadas. Universidades e centros de estudo podem desenvolver suas próprias IAs e processar sem precisar de orçamento. Mais acesso à tecnologia, inovação acelerada. Mais eficiência é igual a automação massiva. Mais concorrência igual a revolução dos negócios. Então, essa acessibilidade também traz um grande desafio. O impacto socioeconômico da IA na força de trabalho. Como é que isso, o que isso vai... Qual que é o problema socioeconômico da IA está se tornando cada vez mais barata e mais acessível? A IA está eliminando barreiras e tornando tarefas antes totalmente humanas automatizadas. Mas se por um lado isso cria eficiência, por outro lado pode gerar um grande problema socioeconômico. Por exemplo, empregos em risco. Profissões administrativas, criativas e até especializadas como medicina e advocacia podem sofrer disrupção. Concentração de riqueza. As empresas que dominam a IA podem acumular níveis inéditos de poder econômico, deixando milhões de pessoas sem alternativas. Desigualdade global. Enquanto algumas nações avançam rapidamente, outras podem ficar para trás da revolução da IA.
A gente já passa por uma desigualdade social tremenda mundial, a IA pode acelerar isso ainda mais. E pergunta que todo mundo faz, a IA vai criar mais empregos do que eliminará? A história mostra que as novas tecnologias, durante nossa história de vida, acabam gerando novas profissões. Mas a diferença agora é a velocidade que isso está acontecendo. Será que a gente vai conseguir se adaptar ao tempo? Será que vai dar tempo do ser humano se adaptar e criar novos empregos e novos trabalhos com a chegada da IA? Bom, como eu citei no começo, o Altman falou de duas coisas, da AGI e o que vem depois dela, que é a superinteligência. Aí sim, é curioso, mas ao mesmo tempo preocupante. Se a AGI já representa um desafio, a superinteligência é um passo ainda mais radical para a tecnologia e para o ser humano. A superinteligência vai ser uma AGI que supera a inteligência humana em praticamente todos os aspectos. Criatividade, estratégia, inovação, resolução de problemas e por aí vai. Isso pode ser o maior avanço tecnológico da história ou um risco para a própria existência da raça humana. Se não criarmos mecanismos de controle, a superinteligência vai começar a tomar decisões que escapam do nosso entendimento e controle. Por isso, Altman e outros especialistas têm defendido que a gente precisa criar regulação já, antes que seja tarde demais, enquanto a gente ainda tem o controle da inteligência artificial. E, enfim, como reflexão final aí, estamos vivendo um momento único na história. E a gente está fazendo parte desse momento único na história. Nunca antes, na história da humanidade, a gente esteve tão próximo de criar algo tão potencialmente mais inteligente que a própria humanidade. O desenvolvimento da AGI e da superinteligência trará oportunidades enormes para a gente, mas também desafios que exigem uma resposta global coordenada. Cada vez mais é importante o mundo inteiro deixar as diferenças para trás e se coordenar numa estratégia para poder regulamentar e para poder agir em cima disso. A pergunta não é se, mas quando isso vai acontecer. E quem controlará essa tecnologia? Ela será usada só para o bem ou apenas para o lucro de poucos? Ela tem que ser usada para o mundo inteiro para fazer o bem para a humanidade, não para poucas pessoas ganharem dinheiro. Essa é a minha opinião. O que você acha? A AGI, ou a inteligência artificial geral, vai ser o maior avanço da humanidade ou um risco incontrolável? Vocês querem debater um pouco mais sobre isso? Então vamos lá. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, me segue para mais conteúdo sobre inteligência artificial. Deixe um comentário aqui embaixo de como que a IA vai afetar a sua vida e como já está afetando o seu futuro de trabalho. E vamos trocar ideia, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, porque é importante. Sei que parece que uma formiguinha não vai mudar o mundo, mas a gente tem que começar a falar mais sobre isso. A gente tem que transformar isso num assunto recorrente, porque é muito importante que nós, da área de tecnologia, nós empresários, nós que estamos com o dia a dia da AI, nós temos que ser os agentes transformadores e regulatórios dessa tecnologia. Né? A AI está trazendo coisas fantásticas para o dia a dia, para a humanidade, mas, como o próprio Sam Altman citou, pode ser um risco se a gente não tomar as rédeas do problema, tá bem? Bom, vamos lá. Obrigado aí por todo mundo que chegou até aqui no vídeo. Eu queria também me colocar à disposição aí para falar um pouquinho mais sobre IA, se você precisar. Eu tenho dado algumas palestras, alguns webinars sobre isso, e será um prazer também visitar a sua empresa ou o seu evento, que seja, para falar um pouquinho mais sobre isso. Conte com a gente aqui, tá bem? Obrigado, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e até o próximo. Valeu!